Ô, Ricardo, meu querido, tudo bom? Olá, tudo bem? Como você está? Tudo ótimo. E você? Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo, cara. Maravilha, maravilha. Estamos começando aqui mais essa live aqui da TMI Onboard. Queria agradecer a sua presença na nossa live, né? Queria agradecer também as pessoas que já estão entrando aqui. A gente já tem uma galera entrando aqui para poder assistir um pouco esse bate-papo. E antes da gente começar, Ricardo, eu, na verdade, queria só agradecer aqui o nosso amigo que participou da live anterior, né? A Claro. gente sempre faz isso aqui. Então, na nossa última live, eu tive a honra de ter a presença aqui do Fra Abreu, que além de ser um cliente também, é um grande amigo, que ali dono da DPTO Propaganda. E a gente conversou bastante, aí teve um bate-papo muito legal, né? Da mesma forma que o nosso bate-papo de hoje vai ser muito legal, né? Maravilha. Tem acompanhado aí, tem sido conversas bem boas mesmo, com certeza. Que bacana, que bacana. Para quem não conhece, eu queria apresentar um pouquinho o nosso convidado de hoje, tá? O Ricardo Brandão, ele é gerente de marketing Latam da Petronas Lubrificantes, né? Brasil, é uma multinacional aí, atuante no ramo de lubrificantes, combustíveis, tudo mais. Você até, Ricardo, pode falar um pouco melhor, né? Uhum. E além de ser um dos nossos principais clientes aqui também na TM Mice, né? Se tornou aí um grande amigo, né? Nas nossas últimas empreitadas juntos aí ao longo desses anos, fazendo muita viagem de experiência e de incentivo para o time Brasil, né? Fazendo Exato. as viagens técnicas, viagens de inspeção juntos, né? Então, esse é o nosso convidado de hoje. É um cara que vai trazer para a gente aí o olhar do cliente, especificamente, e da multinacional, né? Voltado um pouquinho para que a gente possa entender como é que o cliente, então, está nesse momento. Eu acho que é super importante. Ricardo, se você quiser complementar um pouquinho aí sobre a sua trajetória, sobre a apresentação sua e a empresa, fica à vontade. Não, maravilha. Obrigado, Rodrigo. Bom, eu estou na Petronas há 7 anos, e entrei na empresa num momento onde nós estávamos numa reestruturação da empresa, iniciando um trabalho de estruturar não só a marca, produto, mas também essa parte, como você falou, de trade, de campanhas promocionais, campanhas de incentivo. E, e a trajetória tem sido bastante positiva nesse sentido. Sem sombra de dúvidas, os parceiros que a gente tem tido, a TMI é um deles, tem nos ajudado muito nesse sentido, né? É um mercado bastante difícil, porque tem marcas muito consolidadas, concorrentes que são centenários. A Petronas é uma baby nesse segmento, né? Uma empresa muito nova aqui no Brasil. Veio com a marca de 2012 para cá. Então, a gente ainda está num trabalho de estruturação, de colocar essa marca no seu devido lugar, né? Então, é um trabalho bastante desafiador, mas bem gratificante, com certeza. Que bom, que bom. E você faz parte desse time aí também, junto com a turma lá. Queria mandar um abraço também pro seu time aí que deve estar nos assistindo, o Fernando, o Anderson, O Everton, o Everton, né? A turma toda aí, as tem meninas. o Zapa, que é de produto, deve estar vendo também. Maravilha, maravilha. Queria mandar um grande abraço para todos eles aí. Eu vou dar início aqui a alguma série de perguntas, na verdade, para você. E também já Ok? queria deixar aqui para os nossos ouvintes que a gente já postou o blog desse nosso bate-papo também com as considerações minhas e do Ricardo acerca do que a gente vem conversando, tá? Eu queria dar uma contextualizada através de uma pesquisa recente que a Michael Page ela fez, né, em todo o mundo, para tentar entender um pouquinho qual é o contexto das empresas e como é que elas estão se posicionando em relação a esse novo momento mundial, que é algo que pelo menos a nossa geração nunca tinha visto, né? Pois é. E aí eu vou até ler um pouco aqui, né? Fala assim, o contexto atual,
né, foi uma surpresa para diferentes indústrias e países, tendo um alto impacto nos orçamentos, objetivos e na maneira como realizamos nossas tarefas diárias. Essa preocupação levou a profundas mudanças nos conselhos, forçando as organizações a ter um novo olhar sobre como estão lidando com os seus negócios, né? E, consequentemente, as empresas hoje vêm demonstrando essa grande preocupação com impacto, tanto no capital humano quanto no orçamento, né? Então, trazendo um pouquinho para a nossa realidade, né, que é entender um pouquinho, então, como é que as multinacionais estão enxergando agora essa retomada pós-pandemia, porque eu acho que a gente não pode ficar preso tão somente no que está acontecendo, mas a gente já tem que vislumbrar aí o que a gente tem de fazer, né, e o que pode nos ajudar aí para que a gente retorne a ter aí, enfim, né, as empresas e os nossos trabalhos aí voando baixo aí, para falar nesse sentido. Queria um pouquinho que você falasse como é que está a situação hoje dentro da Petronas, né? Qual a situação do seu time, enfim, se estão em home office, como é que vocês todos estão lidando um pouco com essa rotina? Essa pandemia pegou o mundo de surpresa absurda, assim, né? Acho que ninguém imaginava que algo dessa natureza fosse acontecer, né? Eu lembro que na véspera do lockdown, de parar tudo, se eu não me engano foi dia 29 de março, eu estava na Decathlon comprando algumas coisas para fazer a ginástica em casa, né? Tava uma correria, assim, uma coisa que a gente só via em filme, né? Daquela data para cá, nós estamos trabalhando. As pessoas do administrativo da Petronas estão trabalhando em home office. Praticamente 100% da equipe Petronas está em home office. O marketing está 100%. A empresa instaurou um comitê do Covid, vamos dizer assim. Eu, inclusive, sou um dos membros desse comitê e a gente faz semanalmente reuniões acompanhando a evolução da doença no país, acompanhando casos das pessoas da empresa, de terceiros que trabalham para a Petronas, para saber quem teve sintoma, se teve algum caso, enfim. Felizmente, nós tivemos pouquíssimos casos dentro da empresa. Se eu não me engano, aqui não chegou a 10 casos. Felizmente, nenhum deles grave, nenhum deles fatal. E a gente está, na verdade, reaprendendo a trabalhar nesse modelo, porque não só a distância do escritório, ela tem causado uma mudança radical no dia a dia. A gente está trabalhando, isso é uma coisa generalizada, eu acho que todo mundo está falando isso. A gente está trabalhando muito mais estando em casa, né? O tempo de trajeto até o escritório virou um tempo útil, o que é muito positivo, mas, por outro lado, aquela conversa de 10 minutos que você tinha num cafezinho com um colega ali, poxa, e aquele assunto que você viu? Ah, não vi, tá assim e tal. Você já respondia. Hoje você tem que marcar um call, tem que entrar na agenda, a agenda começa a ficar lotada, e aí os horários têm se estendido, as pessoas têm feito a reunião na hora do almoço. Então, as empresas também estão começando a perceber que uma nova etiqueta para se trabalhar em home office. Inclusive a Petronas, né, a diretoria de RH, não só a diretoria de RH, mas a diretoria de maneira geral, está olhando para isso para ajustar as regras de como fazer esse trabalho, né? Internamente nós estamos estruturados desse jeito. Na fábrica, obviamente, tem as pessoas ligadas à produção, que está trabalhando, em turno reduzido, em grupo reduzido, com muito controle e tudo mais. E nós estamos aprendendo, né? Acho que, como todo mundo, a gente está aprendendo como vai ser essa nova vida, pelo menos até ter uma vacina, até ter um remédio que segure toda essa situação, né? Eu pego um pouco o gancho do que você falou. A gente também, desde o início, a gente já está aqui no time da TMI todo em home office, né? E a gente percebeu, sim, né? Um aumento do trabalho. Mas uma coisa interessante que a gente fez aqui, eu fiz uma pesquisa com a nossa equipe, com nossos colaboradores, né? Até para poder entender um pouquinho justamente como é que eles estão se sentindo, como é que está essa coisa.
e, obviamente, alguns se adaptam melhor a esse Sim. home office full time, né? Aqui a gente já tinha um dia de home office de todo o time, então não é uma novidade fazer de vez em quando home office, mas todo dia sim. E aqui o que ficou mais premente nessa pesquisa que a gente fez com eles é que, claro, tem a coisa boa de você poder trabalhar em casa e tudo mais, mas eles sentiram falta do convívio da equipe e sentiram falta justamente dessa, talvez essa conversa de corredor, ou você virar para o lado do seu companheiro e poder tirar uma dúvida, que era uma coisa rápida e instantânea e agilizava alguns processos. E justamente o que você falou, hoje você tem que marcar um call ou chamar a pessoa no Messenger para poder tirar essa dúvida, né? E às vezes isso demora um pouco, né? Exatamente, exatamente. Mas enfim, né? A gente tem que se adaptar a esses tempos e a gente não pode... E sem contar aqueles casos da pessoa estar em casa, numa reunião. Eu não tenho filho, então para mim é tranquilo, mas quem tem filho que está em reunião com a gente, de repente você ouve a criança entrando na sala, papai, mamãe, qualquer coisa. É uma dinâmica diferente, né? É verdade. E falando um pouquinho mais, então, acho que do impacto no negócio, tá? Eu queria saber qual foi o impacto comercial, financeiro e até motivacional que, enfim, que esse momento todo trouxe aí para o seu time de colaboradores e seus clientes. Se você puder falar, eu te agradeço. Sem dúvida, isso foi... No nosso segmento, o segmento automotivo sofreu bastante, né? A gente teve a paralisação de todas as montadoras, a gente teve parceiros nossos que simplesmente falaram, olha, não entregue o produto porque eu não vou utilizar porque minha linha está parada. A gente teve cerca de 40% de fechamento das oficinas mecânicas, trocas de óleo, esse tipo de serviço, né? E 40% aproximadamente fecharam fisicamente, algumas trabalharam de porta fechada, porque não podia ainda, etc. Isso causou um impacto nas primeiras semanas, em torno de 85% na queda do movimento do segmento. Então, para a gente foi um baque. Para a gente foi um baque muito grande. A primeira medida foi, bom, vamos fechar as torneiras, reduzir tudo que a gente pode e ver como a gente estrutura os gastos frente a essa nova receita para não ter que mexer com as pessoas. Essa foi uma decisão da empresa, né? Nós fizemos isso, um aperto muito grande nas despesas. O budget de marketing sofreu, sem sombra de dúvida. A gente teve um corte da ordem de 45% do que a gente tinha previsto. E teve também uma readequação dessa verba que ficou. Essa readequação ela foi destinada mais para o ponto de venda, mais para campanhas promocionais, mais para fazer esse motivacional acontecer, né? A empresa, sob a ótica financeira, mesmo com essa queda no movimento e tudo mais, felizmente a gente conseguiu ficar no azul, num mês crítico que foi abril. Março a gente pegou o finalzinho, então não sofremos o impacto, mas abril a gente conseguiu segurar. Maio a gente conseguiu segurar melhor, começou a dar uma curva positiva, né? Junho está se mostrando dessa forma também. Então isso é bacana, que mostra que a curva está crescente e o mercado está começando a se estruturar, né? Os nossos clientes também começaram a sofrer com isso. E para os nossos clientes o impacto ele é mais rápido e ele é mais, digamos assim, intenso, porque o nosso distribuidor ele lida com o pequeno varejo, né? É a oficininha mecânica, aquela troca de óleo. São negócios que não têm uma estruturação de fluxo de caixa, uma estruturação financeira. Às vezes alguns não tem nem gestão financeira do negócio, né? Então aumentou a inadimplência, começou a ter uma solicitação de renegociação de dívida e começou a ter um índice de fechamento de cliente. Então o ponto
o pós-pandemia aí vai trazer um mercado menor, né? Menos pontos de venda, trazendo mais agressividade na concorrência, e eu acho que intensificando a nossa necessidade de estar mais forte com campanhas promocionais, campanhas de incentivo para fazer essa roda girar, né? Eu acho que Que legal. existem elementos... Como? Que legal, fico feliz. Pois é. Acho que existem elementos do marketing que a gente precisa continuar sempre mantendo, né? A gente precisa continuar com a construção de marca, a gente precisa continuar com a comunicação, com o digital, mas a gente está correndo atrás do resultado rápido, né? Para reestruturar a coisa, né? Então, eu acho que a campanha de incentivo, a campanha promocional, ela tem esse papel, né? É verdade, é verdade. E justamente, né, quer dizer, a concorrência maior, esse impacto todo que está tendo e ainda vai ter um pouco, né, vai fazer com que a gente busque, né, quer dizer, se reinventar, né, tem que ser mais criativo, tem que trazer outras opções e tudo mais, né? E principalmente motivacional. Eu acho que a gente está num momento onde, mais uma vez, a gente nunca teve uma crise dessa na nossa geração. E as pessoas estão lidando de várias formas. Tem gente que está, focada, trabalhando. Tem gente que está surtando. Tem gente que, sei lá, né? Todos nós acessamos as mesmas informações, mas a gente escuta que aumentou consideravelmente aí a procura de terapias ou de psicólogo, ou enfim. Então, a gente sabe que isso impacta muito forte a parte mental e motivacional das pessoas. Então, manter o moral da equipe em alta, né, é o principal motivo hoje, né, de uma empresa para que ela possa ter a retomada de vendas, né? E pegando um gancho disso que você falou, Rodrigo, só para dar um exemplo, a gente pensou sobre essa ótica também da motivação. Eu acho que é a motivação associada com o respeito ao ser humano também. E a gente, os nossos clientes diretos, eles passaram por um momento que parte da equipe deles tinha sido colocada em férias ou em afastamento, por algum motivo. São vendedores que ganham comissão, então se não vende, não ganha, ou ganha muito pouco. Então nós tivemos uma campanha, por exemplo, logo na largada dessa situação toda, que era o seguinte: a equipe do distribuidor que atingisse a meta do que a gente estava naquele momento colocando para eles, essa equipe ia ter uma premiação, né, uma premiação em dinheiro, etc. Mas a gente ia premiar a equipe toda de vendas, mesmo os que estavam em casa afastados, com uma cesta básica para que eles pudessem, enfim, ter algum respeito, alguma dignidade, algum momento com a família mais agradável ali, né? Isso a gente viu que foi muito bem aceito e no final é criar o respeito pela pessoa que está te ajudando a fazer o negócio acontecer ali, né? Sem dúvida, né? É um momento que a gente entende que a gente está conectado, né? Que a gente não consegue fazer as coisas sozinhos, né? E eu venho falando, inclusive nas últimas lives que eu fiz aqui, muito fortemente sobre essa conexão, sobre essa cadeia. Se a gente não perceber que a gente tem que ter sustentabilidade em toda a cadeia, não adianta. E eu venho batendo muito nessa tecla, né? A gente, na última live, inclusive, que foi com o Frank, que é dono de uma agência que faz campanhas, por exemplo. No caso de vocês fazem internamente, né? Então, são os dois modelos. A gente conversou bastante sobre isso também. Que a gente não pode mais ter clientes que pensem só em si, né? E não é o caso de vocês, eu não estou puxando sardinha, você sabe disso, mas a Petronas é um dos nossos melhores clientes e já tem essa política, né, de sustentabilidade junto com a sua cadeia de fornecedores. Mas muitos clientes não têm, né? Então a gente vem num momento hoje que a gente não pode mais entrar numa concorrência achando que a gente vai ter que ter um FII de, sei lá, 2%, que não vai nem pagar as contas, um pagamento de 150 dias que eu não sou banco. Então, assim, a cadeia de fornecedores, principalmente a gente de agência, está muito forte nisso, né? De tentar fazer com que o cliente entenda que de nada adianta ele achar que ele vai ganhar, que é um ganho burro, né? Porque aí
ele vai ser mal atendido, ele não vai ter um parceiro, ele não vai conseguir ter uma boa entrega. Então, eu acho que a sustentabilidade é a palavra para esse momento aí, para que a gente possa construir essa conexão de toda a cadeia, né? E, seguindo um pouco isso, eu queria te fazer uma outra pergunta, Ricardo, que entender se você enxerga o marketing de incentivo. Então, você já falou um pouquinho, mas eu queria que você dissertasse um pouco mais sobre isso, tá? Se você enxerga o marketing de incentivo como uma ferramenta útil para que os líderes apostem aí nessa retomada pós-pandemia, e por que disso, entendeu? Não, perfeito. Na verdade, eu digo o seguinte, para mim o marketing de incentivo ele é um guarda-chuva amplo. Embaixo você tem os modelos de incentivo, né? O incentivo direto, uma premiação, até uma promoção simples, compre e ganhe. Compre isso daqui, ganhe aqui. É uma campanha, é um marketing de incentivo, né? Perfeito. E para mim, assim, cada vez mais você tem as indústrias correndo atrás de inovação, de trazer novidades, de agregar valor às suas marcas, seus produtos, mas também tem sido muito mais fácil e mais rápido a concorrência copiar isso, né? Então fica uma parte do marketing aí fica correndo atrás para se manter diferenciado com o mercado. Mas quando chega na ponta, e falando do nosso segmento, por exemplo, que é um segmento sem taveiro, como a gente fala aqui, tem um lubrificante que custa 26, o outro custa 25. O cara vai pelo 25, às vezes sem nem conhecer, sem nem saber se a marca é boa, se serve para o carro dele ou não serve para o carro dele. Então, tem muitos segmentos dessa natureza. E aí, a briga no ponto de venda, a briga na hora da verdade ali da venda, ela é muito acirrada. E o marketing de incentivo ele vem trazer um elemento de diferenciação para isso. Então, para mim, isso sempre foi um pilar muito importante. Agora, nesse momento de pandemia e pós-pandemia, eu acho que ele vai ficar ainda mais, né? Eu acho que ele vai ganhar uma envergadura maior, porque, como eu falei, né? O mercado ele vai dar uma enxugada. Ele já está enxugando, ele vai dar uma enxugada. As pessoas vão priorizar algumas coisas até voltar num ritmo de consumo razoavelmente normal. As pessoas vão olhar para determinadas categorias. Isso aqui eu posso deixar para depois. A nossa categoria é um caso desse. Eu vou trocar o óleo do carro depois. Então, a gente precisa ter um momento de educar esse consumidor, de falar, olha, você pode deixar para depois, mas tem alguns riscos que você pode ocasionar no seu veículo, etc. e tal. E, ao mesmo tempo, oferecer aquele motivacional extra, além de produto, da tecnologia, da qualidade, da marca e tudo mais, para que no ponto de venda ele decida pela nossa marca. E aí o vendedor do ponto de venda indica a nossa marca, o nosso distribuidor venda mais a nossa marca, e aí você faz essa cadeia girar. Essa cadeia virando, eu acho que ela passa definitivamente pelo marketing de incentivo. Legal. Eu vejo muito, pegando o gancho que você falou, né? Qualidade da informação que você vai estar levando para o seu cliente cada vez mais, tá? Trazer o seu cliente cada vez mais perto de você, né? E aí você tem ativações, ações, eventos, né? Com que ele entenda que você é importante e que ele é importante para você, né? Aliado, claro, a uma estratégia, né, de levar isso ao consumidor final, como você falou, né? Então, talvez criar, seja uma campanha ou criar algum programa de relacionamento com o consumidor final que ele vai entender, né? Troque seu óleo agora e ganhe alguma coisa, enfim, né? Aí que a gente pode pensar em vários modelos, mas eu acho que isso passa justamente por essa conexão, tá cada vez mais próximo a isso, Sim. né? A gente aqui na TMI, né? Até para dar um spoiler aí, a gente já está desenvolvendo para alguns clientes e
uma estratégia de ativação, né? Com vários eventos mesclando online, offline, tanto regional e tudo mais, para que a gente possa justamente nesse momento levar esse composto para eles e fazer com que o relacionamento que vocês têm com o seu cliente, ou a reputação da sua marca, seja cada vez mais sólida, né? Seja solidificada. Então, eu acho que esse momento é o momento disso. É o momento da gente trabalhar a reputação da marca, é o momento da gente trabalhar a relação com o nosso cliente e levar para ele essa proximidade. E aí existem, mais uma vez, ativações, eventos, uma série de coisas que a gente pode estar tratando aqui, né? Você trouxe também um pouco desse conteúdo, até para o blog que a gente publicou hoje, né? Alguns pilares que você fala aí sobre como a gente pode, né? Como o marketing de incentivo pode motivar o seu time nesse momento, né? Você me fala de 3 pilares. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, então. O marketing de incentivo, para mim, ele tem três pilares, como você falou, que ele, para mim, é fundamental, né? As campanhas de incentivo, elas têm que ser motivacionais. Elas têm que ser possíveis. Obviamente, elas são desafiadoras. As campanhas de incentivo não ocorrem para que você faça o que você já faz. Não é para isso que campanha de incentivo existe. Claro. A campanha de incentivo te dá algo a mais para você entregar algo a mais. Mas ela tem que ser possível. A pessoa tem que olhar lá na frente e falar, opa, gostei disso daqui, não é fácil, mas dá para correr atrás, né? A segunda coisa, ela tem que ser estruturada. E quando eu falo estruturada, eu não estou falando a campanha em si, a mecânica em si, mas a pessoa que está participando, ela tem que enxergar o caminho que ela vai trilhar para atingir aquele objetivo. Isso, para mim, também é fundamental, né? Ela olha e fala, bom, está claro qual é o objetivo, está claro quais são as regras, está claro para onde eu tenho que ir, e aí ele vai para dentro de casa, olha a carteira de clientes dele, olha o mercado dele e fala, bom, vou atacar aqui e ali, porque dessa forma eu consigo chegar aonde eu quero chegar, né? E, obviamente, ela tem que ser atrativa, né? E o atrativo aí ele é muito relativo, né? A gente, por exemplo, pode fazer uma campanha de incentivo para promotor de venda, e a premiação para um promotor de venda, ela é muito distinta de um parceiro nosso, dono de uma distribuidora. Sem dúvida. Mas se a gente consegue identificar que para o promotor e para o dono do distribuidor, o que a gente está oferecendo é atrativo, ele vai atrás e vai ajudar a gente a fazer o negócio acontecer, né? Isso tem acontecido com a gente, felizmente, em diversas campanhas. Uma dessas campanhas, inclusive, a TMI tem sido parceiro para fazer a realização dela, né? O nosso programa, que a gente chama aqui de Petronas Experience, que é a nossa campanha motivacional, a nossa campanha de incentivo para o distribuidor, tem justamente esses pilares. Assim. A gente traz o desafio, e é óbvio, do ser humano, toda vez que o distribuidor olha o número que a gente está colocando, ele fala, isso é impossível fazer, pelo amor de Deus, isso não dá e tal, né? Sempre tem aquela chorada, né? Mas ele olha e fala, não, tá bom, entendi, vamos correr atrás, vamos fazer acontecer. O prêmio é diferenciado, ele percebe valor, ele percebe atratividade e, felizmente, nos últimos anos, a gente tem sido muito feliz com essa campanha, por exemplo. Entre outras que a gente faz aqui internamente também. Né? Que bom, que legal. Fico feliz também de poder participar, né? A gente faz essa campanha junto aí há alguns anos, entre outras. E eu acho que é isso. A ideia é a gente constantemente estar se renovando, constantemente estar trazendo para os clientes esse algo a mais, né? Essa coisa que deixa no cliente, o seu cliente principalmente, a percepção justamente de que é algo muito bacana, muito incrível, e que esse é o prêmio ideal e que vai fazer com que ele realmente busque alcançar a meta e atinja os objetivos da empresa.
né? Falando um pouquinho sobre os cenários possíveis e as novas estratégias, tá? Que deverão ser implementadas, né? Numa campanha de incentivo. E aí você falou para mim na nossa conversa um tempo atrás que essa é a pergunta de $1 milhão, na verdade, né? É uma pergunta, né, complexa, mas é interessante a gente tentar entender um pouquinho, né? Como é que aos olhos de uma multinacional, aos olhos de uma grande empresa, né? Quais são as estratégias, as principais estratégias que devem ser implementadas aí para uma campanha de incentivo ter sucesso, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Olha, essa é a pergunta, como eu falei mesmo, é uma pergunta bem difícil. É como eu estava conversando há umas semanas atrás com alguns clientes nossos também, tentando entender o momento deles, o mercado deles e tal. E eu perguntei sobre, e aí, quais os prognósticos para os próximos 6 meses? Como é que você vê o mercado? Ele falou assim, eu espero que o mercado exista. Teve alguns que falaram isso, né? Espero que ele continue existindo. Olha, a gente sempre trabalhou aqui internamente com uma visão de que, eu acabei de comentar isso. Primeiro, a campanha de incentivo, ela é uma ferramenta para fazer o algo a mais. Tá. Ok? Esse algo a mais, ele passa por diversas nuances aí. Ela passa por aumento de volume de vendas, obviamente, mas pode passar por uma ampliação de distribuição, ela pode passar por melhoria de mix, pode passar por aumento do ticket médio, enfim. Você tem uma série de métricas que você precisa trabalhar de acordo com a sua necessidade. Então, para mim, o primeiro ponto é como é que a empresa... o que a empresa está querendo com aquela campanha. Né? Ela precisa ter clara a estratégia do que ela quer com a campanha. Vou fazer uma campanha porque, nossa, está todo mundo fazendo campanha de incentivo, eu vou fazer. A chance de dar errado é grande, porque... E aí, eu vou atacar o quê? Claro. E aí eu ofereço o quê? E aí eu estruturo de que forma? Então, primeiro ponto é, o que você quer com a campanha? Qual é o seu objetivo? As nossas campanhas elas têm tido objetivos muito claros. A gente sabia muito bem o momento de lançar, por que estava lançando, com que público, e isso já é uma boa parte do caminho. A segunda parte que eu acho que as multinacionais, não só as multinacionais, mas as empresas de maneira geral que vão fazer campanhas de incentivo, eu sei, agora eu vou entender o público com quem eu vou falar. Né? Foi o que eu falei da distinção entre o dono de uma distribuidora e o promotor de vendas. Os dois têm funções muito importantes na cadeia como um todo, os dois exercem papéis que são fundamentais na execução do negócio, só que você tem que saber o que você vai ofertar para um e para outro. Né? Trazendo aquela atratividade, trazendo aquele brilho nos olhos de aguçar a competição e fazer com que a roda toda gire. Verdade. Né? Eu acho que isso é fundamental. E o terceiro ponto é também saber o momento que você vai fazer isso. Né? O momento que a empresa vai colocar uma campanha no ar, ele precisa ser muito bem detalhado. Eu já vivenciei situações onde a empresa decidiu colocar uma campanha de incentivo porque o concorrente colocou uma campanha de incentivo. E foi um tiro na água. Uhum. Porque você fala, tá bom, mas o que você está trazendo para fazer essa roda girar mais rápido? É só porque o A é aquela coisa, né? Você olha a grama do vizinho, o vizinho fez uma piscina, eu vou fazer também. Aí quando você vai ver, você não tem terreno para fazer a piscina, você tem um mico na sua mão. Né? É mais ou menos isso. Então, eu acho que é um composto, por mais que campanha de incentivo seja algo tático, né? Seja algo operacional, que está ali no momento para trazer aquele resultado,
ele tem um composto estratégico dentro do plano de marketing, dentro do plano de negócio da empresa que precisa ser olhado com atenção para que ele seja uma ferramenta de trazer resultado efetivamente, né? Para não ser uma válvula de despesa. A campanha de incentivo, na verdade, é um caminho de receita, de ampliar a receita, né? Muito menos de despesa, né? Sem dúvida, não. E a gente sabe que, obviamente, a campanha de incentivo ela suporta totalmente a área comercial, né? E até a conta, né, que a gente faz quando a gente chega para um cliente, às vezes a gente faz a conta ao contrário, né? Olha, quanto você quer crescer em faturamento? Aí o cara, não, eu quero crescer tantos milhões. E aí a gente sempre fala para o cliente, faz a conta inversa então. Então, se você quer crescer tantos milhões, você tem que investir X% numa campanha de incentivo. Okay. Que varia de 3% a 11%. Me recorda muitos anos atrás, quando eu ainda não tinha a minha empresa, mas eu trabalhava em outras empresas. Eu trabalhei na Ambev há alguns anos e eu me recordo que a Ambev girava em torno de entre 9% e 11%, se não me engano, de investimento em marketing. E propriamente dito na ponta, né? Seja em trade, seja em campanha e tal. Então a gente sabe disso, a gente sabe que essa conta, né? Isso é investimento, não é gasto, né? Uma campanha de incentivo, propriamente dita, seja com a viagem, que é o que a gente mais faz aqui, ou uma ativação, ou alguma coisa, ela é um investimento para você poder atingir aquele patamar, né? E a gente sabe que ela... Pegando o gancho disso que você está falando, só um comentário, Rodrigo. Infelizmente, ainda tem muita empresa que enxerga como despesa. Pois é. Vou colocar esse dinheiro nessa campanha. Essa campanha está amarrada aqui, o objetivo da campanha é trazer tanto. Não, mas eu vou gastar esse dinheiro. É como eu sempre falo, né? Eu brinco com o pessoal dentro da empresa. O marketing sem verba é igual a filosofia. É ótimo para você sentar num boteco, trocar uma ideia, beber uma cerveja. Yeah. Né? Agora, você tem que, obviamente, saber o que você vai fazer com esse dinheiro. Né? A verba de marketing não é um dinheiro que está lá para você gastar de qualquer forma. Né? Não, e aí, eu fiz isso aqui internamente, até na empresa, em alguns momentos, de mostrar, né? Olha, isso é investimento, porque a gente está pensando nisso, para trazer isso. Demorou um pouquinho, a gente conseguiu engrenar e aí as coisas foram ficando mais fáceis. Mas essa visão o investimento numa campanha de incentivo ser a despesa, aquele dinheiro que você está jogando ali, isso precisa mudar também, senão ela não acontece, né? Não, sem dúvida. E a conta é tão simples, porque principalmente campanha de incentivo com viagem, enfim, a gente sabe que se a gente tem, por exemplo, 100 vendedores, falar aí um número hipotético aí, nível Brasil, 100 vendedores. A campanha é para os 100 vendedores, mas quem vai ganhar o prêmio são 30. E aí você fala, bom, 100% da meta é obrigação. Para ganhar tem que fazer 140. Mas tem um monte de vendedor, enfim, os outros 70 vão fazer 102, 103, 105, 110, 115, 128. Mas se a meta é 130, ele não vai ganhar a viagem. Exato. E esse montante de dinheiro a mais é o que vai dar lucro para a empresa, é o que vai pagar a campanha e a viagem, né? Exatamente. E fazer rodar tudo. Então, quando a pessoa tem essa inteligência, entende como funciona a dinâmica de uma campanha de incentivo, né? Aí realmente o empresário percebe que ele está ganhando muito mais do que ele imagina. Então... E pegando o gancho das viagens, né? Eu acho que eu particularmente sou aficionado com viagem, adoro viajar, acho que é o meu principal investimento pessoal, né? Com viagem. Eu acho que outro dia estava até montando uns álbuns de fotografia de uma viagem que eu fiz de férias aqui e tal. E aí você relembra nas fotos. Então, essa coisa da viagem, ela tem uma aura especial, assim, para as pessoas, que é incrível, né? A gente fez uma campanha de incentivo aqui para a nossa equipe interna.
Petronas, equipe de vendas, que tinha uma viagem e podia ser com acompanhante, as esposas foram, e foi interessantíssimo porque esposas pós-viagem, no retorno já da viagem, teve algumas esposas que mandaram mensagem para a gente, olha, vai ter campanha de novo, adorei a viagem, muito. Então, tem um composto, vamos dizer assim, de mais longo prazo na viagem, que ela é muito interessante trabalhar numa campanha de incentivo. Sem dúvida, né? E a gente sabe que quando você oferece uma experiência única, né, as pessoas ficam extremamente motivadas para dar continuidade, obviamente querem voltar a viajar, e você perpetua isso na organização, e quem não conseguiu atingir a meta ou quem não foi, fica realmente muito mais motivado para poder ir no ano seguinte. Eu acho que essa é a dinâmica aí, né, de uma viagem, é o que a gente vem fazendo junto, né? Exato. Eu queria entrar um pouquinho nesse momento que a gente tá vivendo, né? Fazer até um pouquinho aí a pergunta que não quer calar, né? E tem empresa tirando, diminuindo o budget da área de campanha, da área de campanha de incentivos. Vocês tiveram esse ajuste necessário, você falou no começo para mim, né? Mas assim, a gente percebe, e você me passou agora, que vocês já estão percebendo talvez uma volta desse aquecimento, ou então uma possibilidade de como vai ser daqui para frente, né? E algumas empresas, a gente não sabe se estão entendendo se ainda dá tempo da gente fazer alguma coisa esse ano, ou obviamente já para o ano que vem, ou como vai ser esse modelo, né? Uhum. Então eu queria entender um pouquinho o seu olhar para saber se esse investimento, ou como esse investimento pode ser feito daqui para frente, né? E te dar alguns ganchos até para a gente conversar sobre isso, que são coisas que a gente aqui já está fazendo. Por exemplo, a gente lançou na semana passada a nossa revista nacional, que você viu, né, com um portfólio de vários lugares interessantes dentro do Brasil, para que a gente possa, então, fazer viagens dentro do território nacional, com grupos menores, uma coisa mais priceless, por exemplo, para ter um exemplo. O outro que eu te disse, fazer ciclos de eventos, mesclando online com algum offline, coisas menores e tudo mais. Pegando até esses dois ganchos que a gente entende que o mercado deve dar também uma caminhada para isso, ao menos nesse primeiro momento, como é que você, dentro da Petronas, como é que vocês estão enxergando aí, né, a forma de vocês motivarem as suas equipes agora, né, sabendo que a gente tem um tempo curto, vai precisar motivar, talvez campanhas menores, não mais uma anual, ou manter anual, mas fazer outras trimestrais e tudo mais, com prêmios menores, com budgets menores, mas como é que você enxerga tudo isso que eu estou falando aí para que a gente possa ajudar as equipes a retomar nesse momento aí que a gente vai ter daqui para frente? Quando aconteceu essa pandemia, a gente estava com uma campanha acontecendo, né? E nós tiramos a campanha do ar por dois motivos. O primeiro pelo fato dela envolver viagem e a gente não ter o horizonte dessa viagem acontecendo, a gente pensou, bom, como é que a gente faz se a gente não sabe quando a gente vai premiar os ganhadores, né? E o segundo ponto era que esse travamento do mercado, fechou tudo, seria impossível atingir os volumes, os objetivos da campanha. A gente falou, bom, vai ser uma campanha que vai desmotivar, porque ninguém vai conseguir ganhar, porque a gente não sabe como é que o mercado vai ficar. Como eu falei antes, a gente continua acreditando na campanha de incentivo, pensando na campanha de incentivo naquela visão mais ampla, né? Então, você tem a campanha de incentivo, você tem a campanha promocional, você tem um compra e ganhe, você tem esse guarda-chuva maior, tá? Sobre essa ótica, a gente está trabalhando o segundo semestre para colocar algumas campanhas no ar, justamente entendendo que essa curva começa a se estabelecer contínua e crescente, e aí a gente pode se apoderar de algumas oportunidades com essas campanhas.
São Uhum. campanhas de tiro curto, são campanhas de resposta rápida, justamente para fazer essa roda girar mais rápido e a gente conseguir estruturar o negócio novamente, entregar o resultado ao acionista e manter a empresa funcionando, né? Como eu mencionei no começo, a empresa não mexeu com pessoas, então esse é um ponto muito positivo. E a gente quer que essas campanhas de tiro curto, de resposta rápida, continuem ajudando a empresa a manter essa proposta de não mexer com as pessoas, né? Para o próximo ano, eu vejo que, e aí, bola de cristal, né? Imaginando que o mercado está estabelecido, a gente tem uma condição razoavelmente normal para uma série de atividades, sem sombra de dúvidas, a campanha de incentivo, e aí pensando numa campanha mais estruturada do ano todo, pensando inclusive em viagem, ela volta a estar no nosso radar. Porque, mais uma vez, como eu comentei, tem se mostrado uma ferramenta importante para a gente. E eu acho que até a nossa equipe espera por isso, né? É, Eles entendem, olha, quando a gente soltou o comunicado interno aqui falando, olha, temos que suspender, não tem jeito esse ano. Todo mundo entendeu, mas a partir do momento que voltamos num ritmo normal, eu tenho certeza que vai voltar aquela experiência. E aí, quando vem a próxima campanha? Então, isso está no nosso radar, sem dúvida. legal. E eu me lembro que você, só te interrompendo rapidamente, quando você fala que as pessoas esperam, né? É o que acontece em muitas empresas, em muitas corporações. A viagem de incentivo, a campanha de incentivo com viagem, principalmente, ela se torna cultural dentro É, da empresa. E você citou um tempo atrás sobre as esposas, né? Eu me recordo que a gente começou as viagens da Petronas sem esposas. E eu já faço viagens com acompanhantes em outros clientes há muitos anos. E a gente decidiu, né? Vocês entenderam que, porque foi uma demanda, eles queriam, e vocês decidiram que essa próxima viagem que agora a gente ia fazer esse ano, mas passou para o ano que vem, aí as esposas vão, né? E aí você vai perceber uma coisa muito interessante, você deve saber, mas obviamente a gente vai entender isso também na prática. As esposas potencializam os seus maridos a vender mais, porque elas se tornam amigas das outras esposas, elas formam grupos de WhatsApp e tudo mais, e todo dia que o cara chega em casa à noite, ela fala, e aí, já bateu sua meta? Porque eu quero viajar. Então, ela se torna, né, uma aliada nesse componente de motivação dentro, obviamente, da família e da equipe de vendas, para que aquela pessoa atinja os seus objetivos. A viagem com acompanhante é uma outra viagem, é uma outra dinâmica, né? Mas ela é muito importante. E a coisa do cultural, né? Nós temos também a oportunidade de fazer com vocês, né? Uma parte de marketing pós-viagem muito efetivo, né? A gente fez a revista nos últimos anos, agora a gente vai fazer um livro de memórias, e isso tem um impacto muito grande, né? Quando aquele cara que não conseguiu ir na viagem, ele olha o que foi essa viagem, obviamente ele não viveu, então ele não, né? Mas ele tem um cheiro do que foi aquilo, ele fica tão motivado, caramba, eu tenho que vender porque eu preciso ir na próxima, né? instiga, né? Instiga, né? Que é um componente muito importante, né? Queria dizer para você, na verdade, só a gente está chegando aqui aos mais ou menos uns 10 minutos aí do término da nossa live, tá? Obviamente a gente está indo agora um pouco para as nossas considerações finais. Falar também para quem está assistindo que quem tiver alguma dúvida e quem quiser fazer algum comentário, pode fazer depois direto no post, tá? Da live no nosso Instagram, ou se quiser mandar também um direct depois, a gente vai responder se você tiver alguma dúvida, tá? E dizer para você também, Ricardo, a gente aqui, como eu falei, a gente está se reinventando, né? Como empresa. O nosso core business sempre foi, sim, a viagem de incentivo,
né? E a gente já vinha desenvolvendo alguma coisa de eventos e alguma coisa, obviamente, forte também com o que a gente chama de learning trips, que é trazer algo de conteúdo dentro de uma viagem, mas a gente percebeu que esse momento todo fez com que a gente repensasse um pouco o nosso negócio, né? Então eu estou tendo aí a felicidade de ter uma equipe que está hoje construindo comigo alguns modelos para poder apresentar para vocês, né? Que são os nossos clientes, né? E ajudá-los nessa caminhada aí, nesse momento que a gente está vivendo e está entrando. Então, obviamente, a gente continua com as viagens de incentivo no mesmo modelo que a gente sempre fez, mas a gente hoje já pode trazer aí ciclos de eventos, ciclos de ativações, offline, online, né? Estamos com uma plataforma muito boa para poder desenvolver isso, né? Justamente para ajudar vocês nesse momento que você falou de tiros mais curtos, né? Que são necessários nesse momento, né? Então, pode não ser uma viagem para o Brasil, mas pode ser um mix de um evento online que o cara vai receber em casa alguma coisa bacana e vai fazer uma degustação junto com vocês, vai fazer um treinamento, vai ter um conteúdo legal que vai ser importante para a vida dele, né? Uma palestra de sucessão, geralmente essas pessoas são donas dos seus próprios negócios, uma palestra de educação financeira. Então, tudo isso a gente já tem disponível aí para você, né? Para poder auxiliar você nesse tiro curto, tá? E queria abrir para você dar suas considerações finais, falar um pouquinho aí sobre o que você acha, qual a sua esperança aí nesse momento aí que a gente está entrando, o que você espera principalmente dos seus fornecedores e o que você espera aí que a gente vai poder ter de coisa bacana daqui para frente. Eu iria falar muito o que você disse agora, Rodrigo. Eu acho que o mercado inteiro está se reinventando, está buscando alternativas. Como é que a gente vai atender, como é que a gente vai vender, como é que a gente vai prestar determinado serviço, como é que você vai fazer a troca de óleo do seu carro agora que a oficina está atendendo de certa forma, tal. Então, por exemplo, tem muita oficina que começou a trabalhar com agendamento de horários específicos. Ó, eu atendo de tal hora a tal hora para garantir o número de carros, tal, que é algo super básico, mas que tem muitas oficinas, por exemplo, que não faziam, né? Sim, sim. Então, o mercado, de maneira geral, está se reinventando. E eu acho que nas campanhas de incentivo, no marketing, de maneira geral, a gente também precisa se reinventar. E pensando nos parceiros, eu como empresa, como um cliente, eu espero essa dinâmica, né? Que os parceiros possam trazer essas novidades. Olha, eu tenho isso daqui agora que a gente pode fazer. E aí, como você falou, amanhã eu vou fazer uma convenção de vendas virtual, onde eu tenho 50 clientes plugados aqui, e a gente falando, etc, e tal. Sempre na convenção, na vida real, depois tem um jantar. O que a gente pode fazer semelhante a essa confraternização numa convenção virtual? Por exemplo, como você mencionou, né? Numa reunião de venda sempre tem aquela camisa polo e aquele kit que todo mundo recebe. Como é que eu faço isso tangível para a pessoa? Então, são pequenos, são pequenos, mas não fáceis de executar, mas são pequenos gestos, pequenas atividades que eu acho que elas começam a ganhar uma dimensão muito grande, porque isso volta lá no início, quando a gente falou. Ela é surpreendente, ela é atrativa, você valoriza o outro lado. Então, eu acho que no final das contas, esses elementos eles precisam ser cada vez mais, estar intrinsecamente conectados nessas novidades para a gente mostrar, olha, estamos distantes, mas estamos juntos, né? Uhum. Estamos próximos, estamos conectados, estamos valorizando você. Então, eu acho que isso é fundamental. E eu acho que nós, empresa, não temos tantos acessos à diversidade de opções como vocês, nossos fornecedores, parceiros, têm. Então, de repente, esse olhar vai ajudar muito
Ainda mais nesse momento que a gente está começando a construir o plano do ano que vem, etc. Isso dá uma luz para a gente, como a gente trabalhar para 2021, né? Bom, fico feliz de ouvir essas suas palavras, porque fico feliz de saber que a gente está no caminho certo, né? A gente aqui está se reinventando de uma maneira que eu acho que a gente vai ter aí uma convergência com vocês, né? Com os nossos clientes, como eu comentei, a gente já tem alguns clientes que já nos solicitaram essa ajuda nesse desenvolvimento dessa estratégia, né? Para esse momento que a gente está vivendo agora, e a gente está tendo essa oportunidade de construir isso juntos, né? Então a gente já tem aí essa construção, né, dentro da empresa aqui, de poder oferecer, como eu te disse, toda essa gama de possibilidades aí e trazer essa inovação, né? Trazer Sim. essa surpresa, né? Se a gente não pode viajar com eles para o Japão como a gente iria, mas a gente vai também, né? A gente só adiou há um tempo. Mas se a gente ainda não pode viajar, né, para o Japão com eles, vamos fazer aqui um jantar japonês mesclando online, offline, com alguma experiência em que eles vão receber na casa deles alguma coisa bacana e vão poder se conectar numa plataforma e a gente vai poder fazer aí uma coisa legal e trazer aí uma experiência para eles e vai ser muito gratificante. Estou dando aqui um exemplo, mas né, eu acho que essa é a ideia, tá? Então eu queria agradecer você, tá, por essa oportunidade de participar aqui. Essa é a nossa terceira live, né, da TMI On Board, né? Queria agradecer a sua participação, agradecer a participação de todos vocês que estão aí nos vendo. Espero que esse bate-papo que eu tenha tido aqui com o Ricardo tenha auxiliado aí quem está escutando. Eu tenho certeza que a mim me ajudou bastante, né? E uma mensagem de esperança de que a gente está aqui se reinventando e tenho certeza que a gente vai sair dessa todos nós renovados como seres humanos melhores, né? Mais eficientes em todos os sentidos em nosso trabalho, né? E, enfim, eu acho que muita coisa boa virá ainda depois desse momento, tá? Muito obrigado, Ricardo, por participar. Eu que agradeço, Rodrigo, obrigado pela oportunidade. Agradeço a todos que estão assistindo, espero ter contribuído com vocês de alguma forma. E vamos juntos aí para essa nova fase da vida, do mercado, da humanidade, fazer acontecer, né? É isso aí. Vamos em frente, como eu falo aqui na empresa aqui, né? Exatamente. A gente não pode parar, né? Olhar para trás para poder aprender, mas sempre olhando para frente aí e trazendo o melhor aí que a gente puder para vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo, tá? E assim que eu concluir aqui agora, logo mais vocês vão poder, quem não viu ou quem não pôde assistir parte dessa live, ela vai estar ali no nosso GTV, para que você possa revisitar esse conteúdo, tá bom? Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos que estão nos assistindo. E vamos em frente. Com certeza. Nos falamos. Abraço. Abração. Tchau, tchau.